vêm falar-nos sobre o que mudou em termos de legislação naquilo que é o programa Mais Habitação, está bem? Vocês podem, como o Ricardo disse, colocar algumas questões que tenham, para isto ser mais ou menos interativo e para podermos ter aqui, no fundo, conseguir tirar o sumo daquilo que para vocês é importante, está bem? Portanto, conto com vocês. Dr. Rui, a apresentação é sua. Bem, bom dia a todos. Obrigado à direção pelo convite e obrigado a todos por estarem presentes. Espero não vos tirar muito tempo e espero que façam perguntas desse lado para se tornar muito mais fácil. Bem, eu venho aqui falar do pacote Mais Habitação. E das principais alterações que nos importam a nós que trabalhamos nesta área e principalmente a vocês que estão no campo e que lidam primariamente com as questões. Bem, então trouxe 4 pontos que estão a ouvir bem, não estão? Sim, sim. Muito habituado a falar com o microfone. Bem, então estes são os 4 pontos, na nossa opinião, mais importantes que esta lei trouxe de alterações. Temos o Golden Visa, que todos, acho que todos já sabem que acabou no nosso ramo, as alterações fiscais, o alojamento local e o arrendamento. Não sei se alguém tem alguma questão importante ou se posso avançar. Não está a funcionar? Está bloqueado. Já avançou. Eu vou passando aqui. Bem, era urgente e acho que toda a gente concorda com isso, estabelecemos algumas medidas e regras relativamente aos arrendamentos. Bem, o Governo achou por bem limitar as rendas aos novos contratos de renda inicial nos novos contratos de arrendamento, mas só relativamente a imóveis que tenham sido objeto de contrato de arrendamento nos últimos 5 anos. Ou seja, isto não é para todos, não é para um contrato de arrendamentos que já existem há 10 anos, 15 anos, são só contratos celebrados nos últimos 5 anos. E esta limitação fica nos 2%. Temos aqui, para além dos 2%, temos uma majoração dos coeficientes anuais dos últimos 3 anos, que também já vamos ver mais à frente, e ainda obras devidamente atestadas pela Câmara Municipal competente. Esta linha, penso que provavelmente nunca vai ser utilizada. E ficam fora desta limitação os contratos cuja renda não exceda os valores previstos na portaria que o Governo estabeleceu em 2019. Não sei se já alguém olhou para os valores que constam na portaria. Estes são os valores. Só tirei os conceitos. Doutor, diga-me uma coisa. Portanto, esses valores são os valores máximos por escalão a praticar de acordo com o respectivo escalão, correto? Escalão e tipologia, sim. Ok. O escalão corresponde aos municípios e a tipologia corresponde à tipologia do imóvel. Bem, trouxe aqui também um exemplo para terem uma noção mais prática daquilo que vos pode acontecer no dia a dia, as questões que podem ter dos proprietários. Trouxe um exemplo de um contrato celebrado, por exemplo, em novembro de 2020, com a renda mensal de 1.000 euros. Trouxe os 1.000 euros porque é mais fácil para perceberem as contas. Neste contrato, durante os 3 anos, o proprietário nunca aumentou a renda, não realizou obras no imóvel e a renda está acima do previsto na portaria, que é o normal. Penso que se calhar mais de 90% das rendas estão acima do previsto na portaria, até porque é de 2019 e os valores, acho, mas vocês sabem melhor que eu, já devem estar completamente desatualizados. Os coeficientes dos últimos 3 anos, temos o 2021 que foi negativo, em grande parte por causa da pandemia. Em 2022 temos o coeficiente de 0,4% e em 23 aqui é que é a novidade, porque
coeficiente para 2023 o Governo limitou através de decreto nos 2%, mas para efeitos deste aumento temos que considerar o valor de 5,4% e não os 2% do travão que o Governo fez o ano passado. Ou seja, para uma renda de 1.000 euros em 2020, se o contrato, entretanto, terminou e vai iniciar agora em novembro ou em dezembro, resultaria numa renda de 1.080 euros. Okay? Não sei se tinham esta ideia ou não, mas o resultado... Vai fazer o contrário. Não percebi. Vai fazer o contrário. Vai fazer que a atualização para 2023 é 1.02 e não 1.054. Não percebi, peço desculpa. Vai fazer o contrário quando não se atualiza a renda, para recuperar a atualização das rendas, em relação a 2023 se aplica 1.02 e não o coeficiente de. Peço desculpa, não percebi a pergunta. Há sites que fazem o contrário. A maior parte dos sites faz o contrário. E para fazer essa atualização, a 2023 aplica-se 1.02. Ok. Percebo, mas não. Está mesmo na lei que o coeficiente a aplicar em 2023 é este coeficiente. Ou seja, foi o coeficiente publicado pelo INE, só que com o decreto do Governo foi limitado aos 2%. Temos que aplicar este coeficiente e não os 2%. Bom, não, está claro? Lá está eu. Com o problema Por acaso não tinha, porque é claro na lei, existe mesmo um número na lei que diz que o coeficiente a aplicar é este, não percebo também porque é dos 2%. Olha, peço desculpa, só que também tenho uma dúvida, eu não consegui escrever. A Ministra veio anular para 2024 essa lei dos 2%. Não existe, não. Veio anular como assim? Que eu tenho. Veio anular como... Veio anular a taxa dos 2% a 2024. Sim, isso falava-se num novo travão para 2024, mas não, precisamente por isso colocámos aqui este slide, porque foi publicado no dia 30, o coeficiente pelo INE de 6,94%. E no próximo ano não existirá travão. Não há travão. Para já, tudo indica que não. Se quiser aumentar a renda, pode aumentar mais 2 ou 3%. Não. Não? Então se não há travão, Os contratos atuais e os contratos novos. Malta, concentrem-se lá, por favor. O travão do Depois tenho aqui Governo... perguntas para fazer. O travão do Governo diz respeito à publicação que o INE faz, ou seja, a porcentagem que os proprietários deviam subir de acordo com a inflação, e o Governo no ano passado o que fez foi, não são 5%, vocês só podem atualizar 2%. Okay? E falava-se que este ano o Governo ia fazer a mesma coisa, mas até hoje ainda não fez e tudo indica que não fará. Que vai resultar no aumento de 6,94% que os proprietários podem fazer em todos os contratos no próximo ano. 6,94%, sim. Os contratos atuais, mas os novos contratos é a regra que mostrou antes. Os novos contratos é a regra que mostrei antes. Doutor Rui, novos contratos versus contratos atuais. Eu tenho aqui algumas perguntas que a sala colocou. Força. E então a primeira, praticava-se uma renda baixíssima antes do decreto-lei. Foram obras de vulto. Qual a renda máxima a praticar? A renda, há várias questões que para responder é preciso saber também. Vamos supor que a renda baixa foi celebrada um contrato nos últimos 5 anos, primeiro. Porque se foi há mais de 5 anos, não existe limite. Okay? Em relação às obras têm que existir projeto, a Câmara tem que atestar que as obras foram feitas, e depois tem que haver uma comunicação entre a Câmara e a Autoridade Tributária para que o valor dessas mesmas obras possa ser validado. Isto, não sei se alguém já passou por um processo deste ou de baixar o IVA na construção. Isto é um processo um bocado complicado, que por vezes as câmaras não se entendem com a autoridade tributária, e o que vai acontecer certamente no caso desses. Não é só nesse caso, há mais casos. Sim, há mais casos. Segunda pergunta. Por exemplo, compro hoje uma casa que está de luta, supostamente essa casa teve arrendada por 400 euros durante 40 anos. Posso ou não
Pode sim. Pode, porque Sim, foram sim, 40 sim, anos, portanto já respondeu. Mas essa é uma muito boa questão. Porquê? Porque nós temos compradores, temos investidores que querem comprar, mas existe a dúvida. Será que o imóvel esteve arrendado? Será que não esteve? E essa dúvida nós também a temos, porque certamente ainda falta a regulamentação da lei. Okay? O governo tem que regulamentar a lei, tem que dizer como é que os compradores ou os potenciais compradores conseguem ter acesso a essa informação, porque as finanças simplesmente não vão dar essa informação. Ok. Mais uma pergunta. Até há 2 anos atrás, eu como investidor tenho algum limite de renda? Não. Não. Ok. Eu gostava de fazer uma pergunta também, desculpe lá. Esse exemplo que deu anteriormente, uns 1.080 euros, supondo que o cliente vira-se para nós e diz assim: eu não quero saber dessa lei, eu quero 1.500 euros de renda. O senhor desenrasque-se. O que é que a gente faz? Ou seja, qual é a penalização primeiro para o cliente? E depois pode surgir alguma penalização para nós próprios. Nós, conhecedores da lei, sabemos que aquele apartamento só pode ser arrendado. Ó Paulo, essa resposta eu tenho quase a dar depois segunda-feira. Está bem? Que já tenho um parecer sobre isso. Está bem? Na atividade da mediação. Boa? Pode ser? Mas nós também queremos saber. Não, pronto, eu posso partilhar com vocês. É assim, isso foi uma questão que surgiu logo no início, não é? Como é que nós, mediadores ou consultores imobiliários, nos podíamos posicionar sobre isto? Eu fiz um pedido de esclarecimento ao Gabinete de Advogados que nos dá apoio, que é mais um parceiro, mas que representa a Service, portanto não é na ótica do serviço ao consultor, e aquilo que me foi passado foi que nós somos uma entidade reguladora, que fazemos parte da regulação do mercado e temos obrigações legais para cumprir, não é? Assim como temos com o INPIC e com a questão do branqueamento de capitais, também temos nesta questão da regulação da lei. Portanto, nós temos que fazer cumprir a lei, está bem? O cliente, se quer fazer à maneira dele, pois vai fazer, mas não vai ser certamente connosco. E se nós não soubermos se houve contrato? Temos que saber. Somos obrigados a saber, por isso é que somos consultores e profissionais do setor. Mesmo que ele omita, se ele omitir, ele tem que fazer uma declaração a dizer que não é? Nós tomamos isso como válido, arquivamos o nosso processo. Se de hoje à amanhã tivermos uma inspeção, uma auditoria, temos a declaração do cliente. Respondi à vossa pergunta, Paulo. Sim, entendeu? Obrigado. Muito bem. Então, mais uma. Eu tinha só uma opinião diferente, acho que. Porquê? Porque os contratos dizem respeito às partes. Malta, tomem atenção, por favor. Nós estamos envolvidos, mas os contratos dizem respeito, em última análise, às partes e não a nós. Se o proprietário tem conhecimento da lei, mesmo assim quer fazer o contrário. Acho que... Aqui a questão no contrato, eles podem fazer o que quiserem. Na promoção nós temos a obrigação de, e foi isto que ficou... Sim, mas ainda nós temos a lei que limita, mas não temos consequências. Ou seja, as consequências podemos comparar com outros casos, com outras leis, mas não há consequências ainda definidas. Pronto, sim, não está definido qual é que pode ser a consequência direta. Há forma a aplicar ou há potência a aplicar. Mas como entidades reguladoras temos que sim, mas posicionar. Quando surgir a regulamentação não há de ter efeitos retroativos. Sim, ou seja, sim. se hoje nós publicarmos 200% acima, não nos acontece nada daqui a um mês ou dois. Mais uma pergunta. Um imóvel que esteve arrendado nos últimos 5 anos, mas que foi vendido no ano passado, o novo proprietário pode arrendar a qualquer valor ou está limitado? Não percebi. Um imóvel que esteve arrendado nos últimos 5 anos, mas foi vendido o ano passado. O novo proprietário pode arrendar a qualquer valor ou está limitado ao coeficiente? Está limitado aos 2% se o contrato foi celebrado nos últimos 5 anos. Okay? Atenção a isto, o contrato tem que ser sido celebrado e não existir um contrato. Boa. Vamos avançar então agora para a questão do alojamento local. Não tenho aqui mais perguntas. Só o último slide da renda, do arrendamento. Trouxe também este exemplo que foi publicado, como disse há bocado, a 30 de outubro, o coeficiente para o próximo ano. Os 1.080 euros que dei o exemplo, se o contrato for celebrado este ano, se o contrato for celebrado no próximo ano, os 1.000 euros de 2020 resultam em 1.155 euros.
O que quer aproximadamente. dizer, só fazer uma pergunta, o que quer dizer que para alguém que esteja na iminência de fazer um arrendamento entre dezembro e janeiro, compensa esperar por janeiro, é isto? Exatamente. Sim. Pronto. Sim. Sim. Bem, outra alteração foi o alojamento local. Também acho que toda a gente já sabe que estão suspensas as licenças para as frações autónomas. Temos algumas exceções com territórios do interior. Tem aqui esta portaria que podem consultar as regiões que são consideradas no interior, são muitas. Provavelmente nós também não trabalhamos muito com essas regiões. As regiões autónomas também não se aplica. E esta suspensão irá durar até que a competente Câmara publique a Carta Municipal da Habitação. O que é essa Carta Municipal da Habitação? É uma carta que vai definir quais são as freguesias ou locais que existe carência habitacional. E onde não exista, provavelmente a suspensão será levantada. Mas isto temos que esperar e aguardar para ver o que é que as câmaras vão fazer. Bem, todas as novas licenças de alojamento local passam a ter a duração de 5 anos. 5 a 5 anos são apreciadas pela Câmara, que pode simplesmente retirar a licença aos proprietários. Esta lei também trouxe uma obrigação para todos os detentores de licenças de alojamento local, que têm 2 meses para comprovar perante a Câmara Municipal, 2 meses a partir da data da publicação da lei, a partir do dia 6 de outubro, para comprovar que o alojamento local se encontra ativo, ok? Isto até 7 de dezembro deste ano. Trouxe também outra novidade, que é a intransmissibilidade. Como é que se faz esse comprovativo? Aqui a declaração contributiva, ou seja, a declaração de IRS, ou IRS, a declaração de IRS. Sim. Mas é a declaração, é a única, o que está dentro mesmo é a declaração contributiva. E se esse alojamento local estiver sido arrendado, ou seja, o proprietário tem a licença, mas há uma outra empresa que explora o alojamento local. Portanto, esse IRS não é refletido nos rendimentos. Mas aí quem tem a obrigação, aí quem tem a obrigação é o detentor da licença, não o proprietário, porque o proprietário não tem a licença. Quem tem a licença é quem está a explorar. Aí essa entidade, ou ser uma empresa, tem a obrigação de comprovar que está efetivamente ativo o alojamento local. A intransmissibilidade do registro, até a entrada em vigor desta lei, as sociedades podiam transmitir parte do capital social sem que ficassem sem a licença. Hoje em dia já não é assim. Qualquer transmissão, nem que seja 1% da cota, faz perder ou faz caducar a licença. Mais uma novidade, agora, para ter licença de alojamento local é preciso a declaração de condomínio, a decisão tem que ser unânime, todos os condóminos têm que aceitar que se faça alojamento local naquela fração, e podem ainda retirar a licença a frações que hoje em dia têm alojamento local por decisão de 2/3 dos condóminos. A não ser que o proprietário tenha pedido, ou já tenha sido deliberado na Assembleia, o exercício da atividade de alojamento local. Okay? Ou esteja no regulamento do condomínio que possa ser feito alojamento local. Rui, perdão, permite-me uma pergunta. Isto é a nível nacional ou só para... A nível nacional. Estas regras são todas a nível nacional. Obrigado. Foi criado também mais um imposto. Como é que é possível? Existe uma fórmula de cálculo para chegar a este imposto, que é um bocado complicada. Eu também confesso que não sei chegar lá. É chamada a base tributável. E a base tributável é aplicada uma taxa de 15% de imposto.
Este imposto extraordinário não é aplicado nestas situações que estão aqui, nos territórios do interior e nas freguesias que preencham aqueles 3 requisitos que estejam abrangidos pela Câmara Municipal, que ainda não existe e nem sabemos quando é que vai existir. E tem tudo que ver com a Carta Municipal. Portanto, serão as câmaras que irão definir. Serão as câmaras que irão definir, exatamente. Que não sabemos quando, por isso... Há de ser um dia, não é? Exatamente. Avança, Ricardo, faz favor. Temos aqui um benefício, a transferência da Não é só alojamento imposto, local. também há benefícios. Também há benefício. Para arrendamento, atenção que este arrendamento tem que ser para a habitação própria, não pode ser um arrendamento para uma sociedade. E tem isenção total no pagamento dos rendimentos prediais até 2029. E desde que tem cumprido sempre estes requisitos, resultem diretamente da transferência de alojamento local para arrendamento, de habitação permanente, e o estabelecimento tenha sido registado até 31 de dezembro do ano passado, ou seja, não é para novos registros, é só para registros já tenham algum tempo. E para contratos celebrados até 31 de dezembro do próximo ano, ou seja, os contratos de arrendamento, esta regra dura até ao final do próximo ano. Temos aqui mais um benefício, passamos aqui alguma questão do alojamento local. Eu já faço depois as perguntas todas que tenho aqui. Então, alterações fiscais, temos aqui a taxa passa de 28% para 25% em todos os contratos de arrendamento, habitacionais, ok, não comerciais, os comerciais mantêm-se. Foi abolida uma redução que existia entre os 2 e os 5 anos, ou seja, a partir dos 2 anos o proprietário já beneficiava de uma redução, agora já não, só a partir dos 5 anos, que tem uma redução de 15%, de 10%, passando a taxa a ser de 15%. Temos aqui mais majorações, consoante as renovações, e aí depois não faz muito sentido, é aplicada uma redução de 5%, ainda se a renda mensal for inferior a 5%, face aos valores que estão na portaria. Isto também nunca vai acontecer. E não se aplica a contratos celebrados a partir de janeiro do próximo ano se o valor da renda ultrapassar em 50% o valor definido na portaria. Okay? Que isto provavelmente vai acontecer na maioria dos casos. Ou seja, na maioria dos casos os proprietários não vão ter qualquer benefício fiscal. Okay? Só o primeiro, que a taxa passa de 28 para 25, aí não há exclusão. Okay. Bem, aqui alterações fiscais nas sociedades. Isto é importante e acho que deviam alertar quem tem clientes investidores que o prazo de revenda passou de 36 para 12 meses, ok? Agora uma sociedade tem que comprar e revender no espaço de 12 meses, não tem que pagar o IMT. E foi também criado aqui, ou foi definido o conceito daquilo, no fundo, do que é a revenda. A revenda, em termos fiscais, é compra e venda tal e qual como está. Okay? Não se podem fazer alterações, não se podem fazer obras, porque senão as finanças não consideram que seja uma revenda. Okay? Acrescentar um valor ao imóvel já não é uma revenda. Okay? Isto também é importante. Então, o que está a dizer é que se eu comprar um imóvel que precisa de remodelação, se eu fizer essa remodelação, deixa de ser enquadrado, eu como investidora deixo de poder beneficiar da isenção do IVA dos 12 meses? Exatamente, sim. Isso já era aplicado antes da entrada em vigor da lei.
embora depois fosse sempre discutido, por vezes as finanças voltavam atrás, outras vezes não, mas a partir de agora está definido que não se podem fazer obras. Ou seja, o que vai acontecer é que... Pessoal, bora lá chegar ao fim e fazer as perguntas. Depois temos muitas conversas para ter durante a próxima semana. E há uma questão, Rui, há uma questão que importa referir. Sim. Acerca desta questão. Ouçam o mal, por favor. Há uma questão que importa referir que é necessariamente ter feito 2 transações num período relativamente curto, no ano anterior, não é assim? Sim. Uma compra e uma revenda em cada um dos 2 anos anteriores. Mas isso é para ter o benefício de não pagarem o IMT na compra. Okay? Isso é e não é outra questão. Ok. Mais um benefício, e acho que isto também é bom para angariar imóveis, que é o reinvestimento na mais-valia da venda da segunda habitação. Penso que toda a gente acho que já provavelmente ouviu falar desta medida, mas antes que está ali, pois exatamente, foi delimitado um período temporal que a maioria das pessoas faziam, quando queriam vender uma habitação secundária, alteravam a morada, esperavam em norma 6 meses e depois vendiam para poder reinvestir. Agora acabou e foi definido 24 meses que o proprietário, o sujeito passivo, tem que ter a morada naquele domicílio para poder usufruir do benefício do reinvestimento. Okay? 24 meses. Ou seja, para poder usufruir do benefício do reinvestimento, ou seja, vender a minha habitação própria e permanente e reinvestir, e ficando isento de mais-valias, eu tenho que ter a morada na habitação há mais de 24 meses. Okay? Não há razões extraordinárias para fazer a operação. Não ouvi, desculpe. Não há razões extraordinárias. Imagina, trabalha na escola e a empresa não vou pôr. Esta lei nem para divórcios, nada. É só para 3. É igual para toda a gente. 24 meses, sim. O benefício só Temos se que aplica acelerar neste um caso. bocadinho. E só se pode usufruir do benefício a cada 3 anos. Ou seja, no fundo não são 24 meses, são 36. Sim. Se vocês puserem a Para pergunta, é comprar, mais fácil podemos que comprar depois todos faço, os dias. e assim toda a gente ouve. Para a habitação própria e permanente. Para comprar, podemos comprar todos os dias, não há nenhuma limitação. Agora, para usufruir do reinvestimento, temos que cumprir o requisito dos 24 meses. Uma vez a cada 3 anos. E finalmente o Golden Visa, acho que toda a gente já sabe que terminou. Existiam 3 tipos de Golden Visa para o imobiliário. A partir do dia 7 de outubro acabaram. Embora estejam garantidas as renovações de todos os vistos, que vão passar para outro tipo de visto, ainda falta a regulamentação também. E continua a existir o Golden Visa, mas são para 5 opções diferentes e que nada podem ter que ver com o imobiliário. Okay? É para a criação de empresa, investimento em empresas já existentes, criação de postos de trabalho. São alguns dos exemplos que o Golden Visa ainda subsiste. Então, bom, tenho aqui algumas perguntas que eu vou fazer. Foram aqui colocando no site. Se eu arrendar um imóvel a uma empresa que utiliza para alojamento local, serei obrigado a manter a renda praticada acrescida das normais atualizações? Sim, a não ser que se altere a afetação do imóvel para serviços. O contrato celebrado nos últimos 5 anos aplica-se sobre a data de início do contrato ou a data fim desse contrato? A data de início. Data de início. Suspensão de registros de alojamento local é para qualquer fração ou só para apartamentos? Ou também para moradias?
Moradias não, só apartamentos, só frações autónomas, ok? Ou em prédios em propriedade total, que também está, que tenham andares ou divisões suscetíveis de utilização independente, também está suspenso. Mas para moradias não, para moradias não.